Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro, que vai participar comigo desse polêmico e cuidadoso debate. Isso mesmo, eu preciso ter muito cuidado quando gravo esse vídeo, justamente para que, em função do histórico do companheiro, não angarie para mim algumas perdas de tempo. Isso mesmo, porque seria apenas perda de tempo. Eu tenho certeza absoluta que seria perda de tempo, porque eu também não tenho nenhuma dúvida que todos os vocábulos e toda a concentração que eu tenho para gravar esse vídeo vai me impedir de enveredar pelo lado pessoal do companheiro, até porque eu também não tenho nenhum motivo para isso. Portanto, vou tomar cuidado para que a emoção não aflore e eu perca o centro, porque realmente eu acho até que teria motivos, tamanha hipocrisia, de perder o centro, de perder o equilíbrio, mas não vou fazer não. Eu queria pedir a você aí para se inscrever no canal, para deixar o like nesse vídeo e dizer que esse vídeo está sendo patrocinado pelo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol que você vai encontrar no mercado, além de pedir a você também para se engajar nesse debate, porque é algo realmente muito importante. É o seguinte, vocês devem estar estranhando que eu estou postando aqui uma reportagem do dia 10 de julho de 2021. Isso mesmo. Alguns poucos dias antes, talvez uns 4 dias antes do jogo do Flamengo contra o Defensa e Justiça, lá na Argentina, quando o Flamengo jogou retrancado, realmente, com o Renato Gaúcho, e nós ganhamos o jogo lá de 1-0. Então, com isso eu quero te dizer o seguinte, eu tenho mesmo reparado, inclusive até porque tem me mandado esses vídeos muitas pessoas, nas argumentações do companheiro Mauro César. E eu acho que uma pessoa pública que critica realmente merece ser criticada também, na medida em que você encontre algumas incongruências, algumas contradições gravíssimas com o que está acontecendo nos dias de hoje. É o seguinte, o companheiro, ele resolveu, já há algum tempo, dividir a torcida do Flamengo entre a Flamimimi, criada por ele, e, obviamente, a Flapano, que, no meu entendimento, é a corrente a qual ele faz parte. O companheiro acha que ele é singular no mundo. Ele acha que todas as outras opiniões à disposição na internet, à disposição na televisão, elas, de fato, não merecem ter uma acuidade de análise que eu diria normal. Não, ele se acha um ser singular. Quando você não concorda com ele, você é Flamimimi. Quando você não concorda com ele, você é automaticamente bloqueado e às vezes até processado, como pode ser até o caso aqui, mas eu não tenho nenhuma dúvida que não vou lhe conceder subsídios para isso, para que ele me processe, porque a crítica é profissional com relação às mesmas coisas que ele faz. Ele sim, de vez em quando, acaba por narrar alguns fatos se trilhando pelo âmbito pessoal e merece processo. Eu jamais faria isso porque eu nunca comi, desde a minha infância, Nutella no café da manhã. Então eu quero te dizer o seguinte, quando o Renato Gaúcho assumiu, ele, desafeto claro do Renato, começou a brandar contra ele. Isso, bradava contra o Renato Gaúcho. Você aí, companheiro, se recorda. Inclusive, eu quero te dizer o seguinte, a prova disso está aí no link da descrição. Só não vou botar esse vídeo, ele está no link aí da descrição e eu vou afixá-lo também lá no topo dos comentários, para você clicar ali e realmente atestar a hipocrisia. Ou seja, como o companheiro consegue ser seletivo apenas para poder ratificar aquilo que ele pensa. Se você está duvidando de mim, você clica aí no link da descrição, vai estar lá, e depois você clica lá no topo do chat. Isso, faça isso que você vai contrastar, eu não tenho nenhuma dúvida, e constatar exatamente a argumentação atual dele
seletiva com relação ao Vitor Pereira, como foi com o Domi, como foi com o Rogério Ceni, que ele defende até hoje, e qualquer outro treinador que, na verdade, tiver conquistado a sua simpatia. Não sei por qual razão, mas independente de qualquer coisa, ele sempre faz uma análise seletiva, guardem isso, a prova está aí na descrição, a respeito daquilo que ele opina. Então, entenda uma coisa, nos dias de hoje ele qualifica como absurdo que você faça qualquer crítica ao Vitor Pereira. Um treinador que não conseguiu organizar o Flamengo, um treinador que não conseguiu motivar o Flamengo, um treinador que pode sim vingar no Flamengo, eu não tenho nenhuma dúvida, mas faz comparações absurdas com alguns outros times, apenas para reafirmar sua posição. Então, hoje, quem critica o Vitor Pereira pertence a Flamimimi. Hoje, quem critica o Vitor Pereira, na verdade, faz parte de youtubers rubro-negros, como ele disse, que ganham muito dinheiro pelo engajamento que, de fato, recebe em função da gestação de crises dentro do Flamengo. Como se, na verdade, eu, por exemplo, eu não sei se ele estava falando de mim, mas eu quero falar de mim, como se eu precisasse disso, porque realmente eu não preciso disso. O YouTube não é a minha profissão, mas se fosse a minha profissão, eu acho que também não teria nenhum problema de realizar críticas a quem quer que seja, porque as críticas que eu estou realizando são conjunturais. Ou eu não tenho razão, ou o time do Flamengo realmente não caminha bem. Ou eu também não tinha razão com o Rogério Ceni, ou eu também não tinha razão com o Domi. Então eu quero te dizer o seguinte, de fato, eu tenho o direito de realizar essas críticas. Todos nós temos o direito. Eu não posso ser qualificado aqui como alguém que vai gestar crises apenas por isso. Eu acho que todos nós, meus amigos, recebemos, como eu tenho dito para vocês, críticas nas nossas vidas pessoais, críticas no nosso labor diário, críticas em função de atitudes que tomamos, mas o mais importante é que nós fizéssemos uma introspecção, como eu sempre faço. Por isso é que eu peço aí o engajamento de vocês, por isso é que eu peço a vocês que comentem aí, meus amigos, o que vocês pensam desse vídeo. Por isso é que a autocrítica, para mim, funciona como um instrumento importante da pedagogia da diversidade. Quando eu erro, eu uso aquele erro ali para poder melhorar em qualquer âmbito, inclusive no âmbito profissional, que não é esse aqui. Eu estou no YouTube porque eu gosto de falar do Flamengo, porque eu gosto de futebol e porque eu sei que eu entretenho muita gente. Eu estou aqui porque eu gosto, mas ninguém realmente é obrigado a me assistir. Nunca fui capaz de apresentar qualquer fake news. Nunca usei de nenhuma estratégia de clickbaits para poder angariar seguidores. Eu nunca fiquei pendurado na aba de qualquer youtuber maior para poder cabalar inscritos. Nunca. Eu sento aqui, faço as minhas lives, sou Flamengo, tenho a minha forma de argumentar, que não é melhor, mas também não é pior do que a de muitos. Tenho a minha maneira de entender o Flamengo e peço a opinião de vocês justamente para que eu possa também reformar as minhas opiniões. Eu acho que isso aí é uma característica de humildade, inclusive. Agora, a mesma coisa não emana dele. Porque, entenda uma coisa, o link está aí na descrição e lá no topo dos comentários, lá no topo, porque eu vou afixá-lo lá, para você entender a hipocrisia. Como é que se acende uma vela para Deus e outra para o diabo? Porque o companheiro Renato Gaúcho, que no meu entendimento foi antiprofissional no Flamengo realmente, que no meu entendimento foi uma grande decepção, porque eu tinha o Renato como ídolo em função daquilo que ele fez em 1987. Eu tinha 19 anos e vi o Renato sendo o melhor jogador do Brasil. Eu vi o Renato lutando muito pela camisa do Flamengo. Então eu tinha o Renato como meu ídolo. E hoje ele não é mais em função da postura profissional que ele adotou, ou antiprofissional que ele adotou no Flamengo. Mas, não obstante, eu não posso deixar de asseverar aqui a minha opinião sobre o contraste das opiniões, do efeito camaleônico das opiniões do Mauro César. Porque, veja bem, ele vai lá
e assume no dia 10 de julho o Renato Gaúcho. No dia 14, se eu não estou enganado, o Renato vai jogar lá na Argentina contra o Defensa e Justiça. Põe o time, é verdade, vergonhosamente dentro de campo recuado, mas eu acho que ele não tinha o que fazer, porque, afinal de contas, ele tinha 3 dias de trabalho. 3, ele mal treinou o time, então ele montou uma retranca que não foi verdade, inclusive nos outros jogos, porque ele não jogou dessa maneira, ele montou e foi impiedosamente massacrado pelo Mauro César. Inclusive o link está aí na descrição. Com 3 dias de trabalho. Agora o companheiro diz que com 45 dias de trabalho, 50 dias de trabalho, ninguém pode criticar o Vitor Pereira. Ora, francamente, vocês precisam perguntar a ele sobre isso. Ele precisa se manifestar sobre isso. Ele não vai se manifestar porque é pleno de jactâncias, porque é vaidoso, porque acha que as opiniões dele são sempre as melhores, porque ele acredita que para você poder versar sobre futebol você precisa ser jornalista. E aí eu quero lembrar a vocês de uma frase que foi cunhada pelo Arrigo Sacchi, depende da pronúncia de vocês, técnico italiano, que disse o seguinte: quando ele nunca, vocês sabem disso, jogou futebol profissional, e quando ele era contestado, mesmo sendo vitorioso, pelos outros treinadores que passaram por uma escola famosa de treinadores lá na Itália, Converciano, alguma coisa assim, se eu não estou enganado, localizado essa escola lá em Florença. Eu não estou bem certo, mas era em Florença, Converciano, alguma coisa assim. Pesquisem aí na internet que vocês vão ver. Todo treinador que não era formado ali, todo treinador que não tinha jogado futebol, inclusive tinha dificuldade para poder entrar nessa escola, que era um pré-requisito para você ser treinador de times da Série A. Mas ele disse o seguinte: eu não preciso ser cavalo para ser jockey. Isso. Um jockey não precisa ter sido cavalo. Então eu não preciso ter sido cavalo para poder opinar aqui sobre o Flamengo, para poder opinar sobre futebol. Quero aqui invocar o Arrigo Sacchi para dizer a ele que eu não preciso ter sido cavalo para ser jockey. Isso mesmo. Então eu não preciso ser jornalista para poder versar sobre futebol. Não. Porque, modéstia à parte, eu tenho uma cultura futebolística sim, porque eu já assisti inúmeros jogos, porque eu estudo futebol desde que eu nasci, porque o futebol, no meu entendimento, é uma das coisas mais importantes da minha vida. Então ele, com 3 dias de trabalho, criticou o Renato Gaúcho impiedosamente, influenciou negativamente o torcedor contra um treinador que iniciava o seu trabalho. Aí eu fico pensando assim, caramba, com o Renato Gaúcho pode, mas com o Vitor Pereira não pode. Tá aí o link na descrição para você dar uma olhada. Eu preciso que você veja isso, para você dizer para mim: Fernando, peraí, olha, eu sou fã, e eu não acho que você tenha que deixar de ser fã, não acho que você tenha que deixar de assistir. Eu sou fã, mas realmente está estabelecida ali, de maneira insofismável, uma incongruência que precisa ser resolvida por ele. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Porque agora quem critica o Vitor Pereira quer gestar crise no Flamengo. Agora o que, na verdade, critica questões factuais que estão acontecendo no Flamengo é aquele anti-rubro-negro que apenas quer ganhar dinheiro. Esse aí é o rótulo que ele, na verdade, destinou a todos aqueles que pensam de maneira diferenciada dele. Vai lá fazer crítica na live dele para ver se você não gera bloco, para ver se você não é bloqueado. Dá uma olhada lá se eu estou mentindo. Agora vê lá se eu, aqui na minha live, nos meus vídeos, vejam vocês se eu vou lá e bloqueio. Não. O link está aí na descrição. Dá uma olhada nisso aí. No meu entendimento, meu amigo rubro-negro, quem gera a crise é aquele que pega um paninho e, com tamanha condescendência ao que está errado, lustra aquela sujeira, lustra aquela ranhura que realmente prejudica o time do Flamengo. Eu não sou servilista de dirigente, eu não sou torcedor de dirigente. Eu argumento com as minhas convicções. Está errada a forma como o Flamengo está gerindo o time dentro de campo. Ele precisa melhorar.
Ele não podia realmente ter apresentado outras dinâmicas, tinha que ter mantido, como ele prometeu, o jogo do Dorival. É um treinador que mudou o seu temperamento quando saiu do Corinthians e veio para o Flamengo. Agora é um anjo. Agora resolveu conquistar os jogadores do Flamengo sem cobrá-los. Parece que vegeta dentro de campo. E ele precisa mudar. Porque eu ainda acredito que se ele quiser realmente mudar, deixar a vaidade de lado, ele vai vingar no Flamengo. Agora, enquanto continuar do jeito que está, não vai funcionar. Porque não está funcionando. E o Flamengo já perdeu 2 títulos e não pode perder o 3º. E você não pode nem criticar, porque se você critica, você é rotulado como um angariador pecuniário no YouTube. Francamente, então tá aí, ó. Mostrei aqui essa reportagem que tem a ver com a argumentação dele, porque, preste atenção, foi no dia 10 de julho, e o vídeo que está lá na descrição é um vídeo dele, você vai botar se você quiser, é um link, eu tenho direito de fazer isso, eu não vou botar aqui, porque senão eu não tenho nenhuma dúvida. Aí sim, não vou ter respaldo jurídico nem no YouTube, é claro, para poder me livrar de direitos autorais ou outras coisas piores, porque realmente nós sabemos qual é o modus operandi do companheiro quando ele realmente é criticado e, claro, tenta inclusive fazer com que pessoas percam o emprego, etc., como já aconteceu outra vez. Isso não é um ataque, isso é uma constatação. Então tá lá o link, veja aí, meu amigo, quem é que fala a verdade ou quem não fala a verdade. Com Renato Gaúcho pode, mas com o Vitor Pereira não pode. Quem criticava o Renato Gaúcho era ele, porque ressabiado estava que o Rogério Ceni tivesse deixado o Flamengo com muita justiça, porque fez um péssimo trabalho no Flamengo, no meu entendimento. Mas aí ele foi e criticou o Renato antes do Renato estrear e quando o Renato estreou com 4 dias. E agora? E agora defende o Vitor Pereira e, inclusive, quer fazer obstar qualquer iniciativa de crítica a quem quer que seja que ele não goste, que ele goste. Francamente, meus amigos, o link está aí na descrição. Você tire a sua conclusão. Mais tarde, eu vou fazer uma live 6 horas. Se você quiser argumentar comigo, você pode. Mas está aí. Assista aí e comprove. Me diga se realmente não são fatos que, de fato, diferem do que ele vem argumentando agora. Saudações rubro-negra, meus amigos. Se inscreva no canal, deixe o like e baixe o OneFootball. Até